Vamos fazer a leitura da palavra. Eu convido você a ficar em pé. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Nós vamos ler aqui um trecho, apenas um trecho da história desse personagem bíblico chamado Jacó, que é conhecido, se não de todos, da maioria. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Algumas versões vai dizer o val ou vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a face de Deus, ouvi Deus face a face, e todavia minha vida foi preservada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade e no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para a irmã Marciana, também para a irmã Iraene, para todas as crianças que ouvirá a tua palavra, o teu ensino na linguagem delas. Também abençoa todas as crianças e os seus corações, para que elas possam ter assim a sua vida alimentada pelo poder da tua palavra. Peço também, ó Deus, pela ministração dessa palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações e transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. As crianças aí até 9 anos acompanham aí tia Marciane, a irmã Iraene e a Rafaela também. Em qual parte da vida de Jacó nós lemos aqui essa história? Porque uma das maiores, ou um dos maiores relatos da biografia de um personagem bíblico é o de Jacó. Se você for começar a ver a história de Jacó, começa lá no versículo 26, 27 e vai até o capítulo 26, 27, até o capítulo 50, conta a história desse homem, tá? A história de Jacó, ele é neto de Abraão, um homem chamado por Deus para abençoar as nações da terra, filho de Isaque, irmão de Esaú, filho também de Rebeca. Logo no seu nascimento há um fato muito curioso. Aliás, antes do seu nascimento já começa algo que desperta assim a atenção. Ele briga, né, dentro do ventre com o seu irmão Esaú. E logo no parto, Esaú, saindo ali primeiro, filhos gêmeos, ele agarra no calcanhar de Esaú. Ali já tem um prenúncio de uma briga, né,
texto diz que 2 nações nascerão, e Jacó ali já começa, desde a sua natureza de criança, eu diria que um processo de barganha, de criar as coisas de forma fácil, e de uma forma ou de outra, Deus, ele já havia prometido que Jacó, ele iria ter assim, uma vida usada por Deus para dar seguimento àquilo que Deus prometeu a Abraão. Até aqui, o Deus de Abraão era o Deus de Isaque, mas não era ainda o Deus de Jacó. Esaú, ele, por nascer primeiro, tinha o direito de primogenitura, ou seja, ele iria ser chefe de família, iria ter a porção dobrada da herança do seu pai. E certa vez, como ele era um homem de caça, ele gostava de estar no campo caçando, ele volta para casa com fome. Jacó era aquele filho mais pacato, né? Pastor de ovelhas, ficava mais em casa, pertinho da mãe. Ele era aquele filhinho que gostava de ficar pertinho da mãe. Era um menino mimado, né? E Esaú chega com fome dessa caça, e Jacó estava preparando um ensopado, né? Um prato de lentilhas, como nós conhecemos. E Esaú chega ali com fome e diz: olha, eu quero um pouco dessa comida. E Jacó ali, de forma astuciosa, ele diz: eu lhe dou um prato de comida se você me der o seu direito de primogenitura. Se você me der o direito de filho mais velho, né, que vai ter a porção dobrada, que vai ser o chefe de família. Era uma questão de honra cultural, liderar uma família. E assim aconteceu. Jacó, com essa barganha, ele conseguiu ali trocar, né, um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura do seu irmão Esaú, que de certa forma desprezou, né, essa posição tão honrosa. E nós vemos aí outro ponto negativo na vida de Jacó, tá? Barganhou o seu irmão. E aí o tempo foi passando. Isaac, o seu pai, ficou velho, já não enxergava mais com muita clareza, e ele chega para Esaú e diz: filho, vai a uma caça, traz lá o que você matar e prepara um banquete para mim, que hoje eu vou te abençoar. E a bênção era como se fosse hoje um contrato legal, de lei mesmo. Aquele filho, né, teria direito a vários privilégios, né, em relação a posses e a liderança da família. E Esaú vai para a caça. Só que Rebeca, a esposa de Isaac e a mãe de Jacó, escuta isso. E eu quero abrir um parêntese, porque Isaac e Rebeca erraram na criação dos filhos. Quando você vai ler a história, Isaac, ele amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E aí eles criam essa divisão, essa competição familiar. Voltando, Rebeca escuta, chega para Jacó e diz: Jacó, o seu pai vai abençoar o seu filho. Então vamos fazer o seguinte: vai lá, pega umas ovelhas, traz para cá, mata, que eu vou preparar e você vai, e vamos enganar seu pai, porque ele já não enxerga tão bem, e vai dar certo a gente enrolar e enganar ele. E Jacó tem ali a princípio uma resistência, e Rebeca diz: não, que a maldição que vier para você caia sobre mim. E assim Jacó, ele mais uma vez, ele aceita o desafio, e o péssimo desafio de enganar o seu irmão. E aí, assim acontece. A Rebeca prepara o prato, Jacó chega para o seu pai e oferece. Isaac, ele acha meio estranho: você já chegou da caça? Sim, pai, já cheguei. Mas é você mesmo, Esaú? E aí Jacó diz: sou eu, pai. E aí o Isaac toca nele,
E ele apalpa a pele dele, o corpo, e diz: é você mesmo, meu filho? Ele diz: sou eu, pai, sou eu, Esaú. E mais uma vez Jacó, ele barganha, ele mente, ele é caracterizado por isso. A gente acha que isso aconteceu na juventude, tá? Mas não foi. Logo após isso, Esaú, ele chega para o pai e diz: pai, eu trouxe aqui a comida que o Senhor me pediu, agora eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção. E aí: não, meu filho, eu já abençoei, mas não foi eu, pai. Então abençoei o seu irmão Jacó, eu não sabia, ele me enganou. E ali Esaú chora e pede: não, pai, eu quero a bênção, eu quero a bênção. E não tem mais jeito, porque o pai já deu a palavra. E naquela época, diferente de hoje, a palavra era algo que tinha muita validade, né? E ali, Esaú, com muito ódio em seu coração, ele diz: quando meu pai morrer, eu irei matar esse cabra sem vergonha. Vou matar ele. E assim então, ele foge, Jacó foge, com 71 anos de idade, solteirão, 71 anos. Ele foge para uma região, uma cidade chamada Padã Arã, onde o irmão de Rebeca, um homem chamado Labão, ele mora lá. E Jacó vai. E lá passa 20 anos. Ele se apaixona por Raquel, pede Raquel em casamento, só que Labão diz: olha, você vai trabalhar 7 anos para ter direito à minha filha. E ele trabalha 7 anos. E na noite da lua de mel, no lugar de Labão colocar lá no leito, a Raquel coloca Lia. E Jacó, depois de uma noite todinha, ele percebe que não era Raquel. Eu acho que ele não estava muito legal, porque depois de uma noite todinha que ele percebeu. E Labão engana ele. E ele vai questionar o seu sogro agora, Labão, seu tio, e diz: você me enganou. Ele diz: não, é porque aqui o costume é diferente. Primeiro a gente casa a filha mais velha para casar a mais nova. E aí ele diz: não, mas o meu coração é apaixonado por Raquel. Ele diz: então você trabalha mais 7 anos, e aí você tem a Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos, né? Nesses 14 anos, Labão, ele muda o salário de Jacó mais ou menos umas 10 vezes. E aqui nós vemos um homem que sai da sua terra, da sua família, como alguém que engana, que mente, que faz coisas erradas, e começa agora, parece que, ter as contas acertadas. Tem um versículo que diz que aquilo que o homem semear, aquilo também ele ceifará. E isso é bom, porque isso desperta em nós o desejo de semear coisas boas, para colher coisas boas. E aí ele passa mais 7, 7, 14, mais 6 anos. E ali ele adquire muitas riquezas. Muitas riquezas. Ele se torna um homem rico. Ele se torna um homem próspero. E quando você vai ler, você vê que o rosto de Labão já não é o mesmo mais para com ele. Os filhos de Labão achavam que Jacó estava roubando o seu pai. Só que não era. Agora ele estava prosperando porque ele tinha um trabalho honesto. Tá? E aí ele vai ter a primeira experiência com Deus. É um texto até que foi lido hoje, pela manhã. Ele tem um sonho. E nesse sonho o Senhor aparece para ele e diz: olha, volta para a tua terra e eu serei contigo. Volta para a tua terra e eu serei contigo. E ele acredita, ele crê. Porque ele sabe, né, 71, agora 91 anos depois, com peso na consciência, ele sabe das pendências que ele deixou para trás. Ele sabe disso. E ele não fala para o seu sogro e sai. Com 3 dias, Labão, o seu sogro, percebe a ausência dele. E aí anunciam para ele: olha, o teu genro lá, o Jacó, ele pegou as mulheres, os filhos e foi embora. E Labão
persegue ele. E persegue para querer matar. Só que é avisado em sonho. Ou é avisado por Deus: olha, não faça nenhum mal a Jacó. E ele chega, e aí Jacó também comete mais uma falha, porque ele saiu de uma forma indevida. Tá? Só que quando ele está prestes a ter o seu reencontro com o seu irmão Esaú, já com 91 anos de idade, acontece isso que nós lemos aqui nesse texto. Porque ele ouve falar que o seu irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens, e ele diz: agora eu estou frito, agora eu tenho um abacaxi para descascar. E aí o que é que ele faz? Ele tem outra experiência com Deus. Só que essa experiência com Deus, que Jacó teve, foi uma experiência transformadora. Foi uma experiência que Deus estava trazendo sobre a vida dele um novo tempo. Foi uma experiência dolorosa, mas foi uma experiência que converteu o coração dele. Jacó se converteu com 91 anos de idade. 91 anos de idade. Deus sempre buscando, pela sua graça e misericórdia, que Jacó se alinhasse com Deus, alinhasse a sua vida com Deus. E eu acredito que chega um momento na vida do ser humano, porque a minha experiência de conversão foi o seguinte: eu ouvi a palavra, comecinho de 2006, e me converti 1 ano e 1 mês depois. Me converti no dia 11 de fevereiro de 2007. E eu posso dizer por experiência pessoal, que eu passei 1 ano resistindo a Deus e a sua vontade. Porque eu já havia compreendido que Deus estava me chamando, queria me salvar, queria me fazer uma nova criatura, queria transformar a minha vida, a minha história e a vida da minha família. Mas tal como Jacó, Deus me levou para um local, eu e ele a sós, na qual eu tive que ser ferido para conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Até aqui está compreendido? Está dando para entender? Vamos começar a aplicação do texto. Porque antes ele tem um encontro com seu irmão, ele teve medo. Antes dele ter um encontro com seu irmão, ele teve medo. E naquela noite, no versículo 22 que nós lemos, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem de Jaboque, ou vale de Jaboque. Era um riachozinho raso, por isso o vale de Jaboque, né? Local de fácil passagem, ou de passagem fácil, e ele atravessa todo mundo, os pertences, os filhos, a família e os servos, e ele fica lá naquele local. Travessia, estava acabando uma velha vida, estava prestes a começar uma nova vida. Jaboque é o local da travessia, diga travessia, pode repetir, travessia, passagem. Jacó precisava sair da velha vida e passar para uma nova vida. Mas antes dele passar para uma nova vida, ele precisava ter um encontro com Deus. Um encontro revelador, um encontro transformador, um encontro onde ele precisava ser ferido por Deus. E a primeira coisa que acontece é que ele fica sozinho com Deus. Se você for ver aí o verso 24, e Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. E é interessante, meus irmãos, eu repito o que eu já falei, até esse momento, Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Ele nasceu em um lar cristão, ele era filho de crente, ele ouviu os ensinos e os conselhos do Senhor, mas ele ainda não era convertido. Mas Deus o buscava
porque Deus o amava. Deus o buscava porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus o buscava porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que da sua descendência eu farei, uma geração tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Essa geração somos nós. Essa descendência somos nós. Nós somos abençoados através da vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, da linhagem que vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas depois desse encontro, ele pôde agora dizer, ou ele pôde afirmar, ou pôde-se haver a seguinte afirmação: Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaque, Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus de Jacó. Porque agora ele tem esse encontro com Deus, ele fica sozinho com Deus, ninguém mais poderia estar ali. Aquele era um encontro pessoal, porque quando Deus quer se revelar a nós, Ele deseja que nós estejamos uma experiência pessoal com Ele. E muitas vezes essa experiência, ela vem em vales, elas vêm na escuridão da noite. Era noite, era madrugada. E aqui esse homem tem uma experiência com Deus. E nós vemos vários personagens bíblicos que tiveram experiências com Deus no vale, no deserto. Aliás, as experiências mais milagrosas que o povo de Deus, relatado aqui na Bíblia Sagrada, tiveram, foram experiências no deserto. Porque o deserto, embora ele traga um sinônimo de sequidão, de sofrimento, o deserto é pedagógico. O deserto ele nos ensina a depender de Deus, a depender da sua vontade. Ele nos ensina a depender daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? Ninguém gosta de passar pelo deserto. Ninguém. Eu não gosto. Mas o deserto é necessário. E muitas vezes você, eu, vamos passar pelo deserto e vamos estar sozinhos. Vai ter situações que ninguém vai poder te ajudar a não ser orar por você. Vai ter situações, vai ter encontros de você com Deus, que é só você e Deus. Não é o pastor, não é o seminarista, não é o missionário, não é a igreja. É você e Deus, são experiências pessoais com Deus. E aqui nesse momento, Jacó está sozinho. E há vales que nós passamos, há desertos que passamos, que só vai estar nós, você e Deus. E em segundo lugar, alguns gostam de dizer que Jacó lutou com Deus. Mas se você observar o texto, Deus é que propõe lutar com Jacó. E aqui nós temos o que nós chamamos de uma teofania. Não é um anjo, é o anjo. E quando na Bíblia Sagrada diz um anjo, diz aos anjos criados. Mas quando diz o anjo, é a aparição de Deus em forma humana. Alguns acreditam que aqui é o Senhor Jesus Cristo. E ele se propõe a lutar com Jacó. E ele luta com Jacó, mas Jacó resiste. Diz o texto que a luta foi a noite toda. Porque Jacó está resistindo a aceitar aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele já havia compreendido. Deus já havia aparecido a ele. E dito, volta para a tua terra. Volta para a tua parentela. E eu serei contigo. E ele está aqui resistindo a Deus, resistindo à vontade do Senhor. E ele passa a noite toda lutando porque ele quer ser a mesma pessoa de sempre. Ele não quer largar os seus velhos costumes. Ele não quer largar a sua velha vida. Ele não quer se desfazer do eu. Ele não quer permitir com que o Senhor governe a sua vida. E Jacó luta com Deus.
luta a noite toda, luta, luta, luta. Mas pelo fato de lutar a noite toda, nós podemos compreender que Deus não desiste de Jacó. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E por mais que você esteja lutando com Deus, contra a vontade de Deus na sua vida, só pelo fato dele estar lutando, dele estar tentando te mostrar a vontade dele para a sua vida, é um sinal do amor e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Quantos de nós temos resistido a Deus? Quantos de nós temos resistido à vontade do Senhor? Quantos de nós não queremos largar a vida de pecado? Quantos de nós não queremos perder a nossa velha natureza, a velha identidade e dar lugar a um novo nome, a uma nova criatura, a um novo ser que viva para a honra e para a glória do Senhor? E Jacó, ele luta porque ele não quer ser transformado por Deus. Ele luta porque ele não quer ter a sua mente renovada, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Precisamos renovar a nossa mente pelo poder da palavra de Deus. Precisamos renovar o nosso coração pelo poder da palavra de Deus. Precisamos largar os velhos paradigmas, a velha vida, os velhos costumes e deixar com que Deus trabalhe em nós. Deixar com que o Espírito Santo nos molde a sua vontade para que chegue esse novo tempo. E essa palavra, ela é para todos nós que julgamos que já conhecemos e aceitamos Jesus. E muitas vezes resistimos ainda a Deus. Resistimos à sua vontade. Resistimos a uma mudança e uma transformação de uma busca profunda e completa para viver a plenitude do Espírito Santo. Muitos estão lutando com Deus, meus queridos. Mas chegou um tempo que Deus, Ele precisou e precisa muitas vezes nos ferir. E aí nós vamos para o terceiro ponto, no verso 25. Diz que quando o anjo percebeu que Jacó estava resistindo, ele toca nas articulações de Jacó. Ele toca na musculatura de Jacó. Ele toca e Jacó, ele é ferido. Ele está sozinho, resistindo à vontade de Deus. E agora ele é ferido. Ele é ferido por Deus. Essa ferida é a ferida do vale e do deserto. É a ferida também que traz cura. É a ferida que abre os olhos espirituais. É a ferida que nos mostra que é o remédio para uma consciência atormentada e marcada por uma vida errada. É voltar a fazer a coisa certa. E isso se chama conversão. Porque conversão é isso. Você está indo nessa direção. E Deus quer que você faça a conversão. Ande no sentido contrário ao que você estava indo. E Jacó, ele tinha uma consciência pesada. Jacó, ele carregava um sentimento de culpa. Ele foi ameaçado de morte. Ele estava com medo, porque ele sabia que quando passasse aquele vale, ele iria se encontrar com seu irmão. E ele sabia que o seu irmão queria matar ele. Mas naquele momento, Deus toca nele. E nós aprendemos que Deus, Ele nos ama tanto, que quando nós resistimos a Ele, Ele toca em nós. Ele nos fere, Ele toca nas nossas articulações e nós caímos e dizemos: Senhor, me ajuda, me socorre. E Ele está lá com o braço estendido para te ajudar e para te socorrer. Para que nós compreendamos que Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos absolutamente nada. Nada e nada. Um zero à esquerda. Pecadores. Apenas pecadores. Mas quando reconhecemos a autoridade no nome de Jesus, quando nós olhamos para a cruz e enxergamos o que Jesus fez por nós, aceitamos o seu sacrifício,
acreditamos que aquilo foi por nós, reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas e muda toda a nossa história e nos salva pelo seu poder. Pelo seu poder. E nesse momento, aquele Deus, ou Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, que vê aquele homem resistindo, Ele agora fere aquele homem. Agora Jacó quer a bênção de Deus. Primeiro, ele tem uma experiência a sós com Deus. Segundo, ele resiste e luta com Deus. Terceiro, ele é ferido com Deus. E agora ele quer a bênção de Deus. O anjo vai sair. E Jacó diz: não saia daqui, enquanto não me abençoares. Embora que, eu acho que a forma mais correta é ele dizer: não saia daqui, me abençoe e fique comigo. Mas ele diz: não saia daqui, enquanto não me abençoares. Meus queridos, Jacó tem riqueza, Jacó tem uma família grande, Jacó tem tudo aquilo que ele barganhou, ele mentiu para conseguir, mas acabou conseguindo com trabalho. Mas agora ele se desfaz disso tudo, e agora ele quer a presença de Deus. Porque toda a riqueza que ele conquistou, alguma parte de forma indevida, outra com o seu trabalho, ele vê que não é suficiente para a sua alma e o seu espírito estar completo e satisfeito. E eu quero dizer para você essa noite, que todas as riquezas desse mundo não é capaz de preencher o seu coração, de preencher a sua vida. A única pessoa que pode preencher o nosso coração, que pode preencher a nossa vida, que pode satisfazer a nossa alma, que pode satisfazer o nosso espírito, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somente Ele e mais ninguém pode nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Talvez alguns que estão aqui se sentem feridos. Alguns que estão aqui não encontrou-se com a vida, não tem vida plena, e busca numa coisa e busca em outra a autorrealização, a autossatisfação, mas não vai conseguir, porque não tem fora de Jesus Cristo um preenchimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E talvez alguns aqui estejam com a sua alma ferida, estejam com o seu coração partido, esteja justamente no vale, no local de travessia, resistindo a Deus, resistindo à sua vontade. E diz a palavra do Senhor: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Deus quer te tirar desse local de ferida, Deus quer te tirar desse local doentio, e quer trazer cura para a tua vida, quer trazer libertação, quer trazer uma nova história, quer dar um novo nome a você. Porque depois que ele foi ferido, depois que ele diz: não saia daqui sem me abençoares, o anjo olha para ele e diz: qual é o seu nome? E eu faço uma pergunta para vocês: Deus sabia o nome de Jacó, sim ou não? Sim ou não? Jacó, ele tinha consciência de que ele era? Deus não queria saber o nome de Jacó. Deus queria que Jacó confessasse quem ele era. E em contraposição do que lá com o pai dele, quando chega para ele e diz: você é meu filho Esaú? Sim, sou eu. E ele afirma ser Esaú. E por duas vezes ele afirma ser Esaú. E aqui o anjo chega para ele e diz: como é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. E o nome Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso, canalha. Eu posso até acrescentar aqui mais coisas. Jacó, naquele momento, ele está confessando os seus pecados, ele está reconhecendo quem ele é diante de Deus. E Deus diz:
moleque, agora você chegou no ponto. Agora você chegou no ponto que eu queria. Porque sem você reconhecer quem você é, eu não posso transformar a sua vida. Sem você não reconhecer os seus pecados, eu não posso te dar um novo nome. Eu não posso tornar você uma nova criatura. E Jacó diz: meu nome é Jacó. Eu sou enganador. Eu carrego essa marca. Quando se fala Jacó, já se pensa no homem enganador, já se pensa no traidor, no mentiroso. E o anjo olha para ele e diz no verso 27, ou melhor, verso 28, então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel. Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Agora, Jacó estava prevalecendo. Ele chegou no ponto que Deus queria que ele chegasse. Reconhecer quem ele era. Reconhecer a sujeira da sua vida. Reconhecer que a transformação verdadeira, ela não pode ocorrer na vida de um ser humano sem que ele reconheça que é pecador e necessita da graça, necessita de arrependimento, necessita da mão poderosa de Deus em nossas vidas. Reconhecer que é pecador é descer do pedestal, é deixar de sustentar por tanto tempo a construção de um caráter, ou um mau caráter, de um mau costume, de uma vida sem Deus. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Quem sou eu? Quem é você diante da santidade de Deus? Será que você é isso que você pensa que é? Será que você é essas pompas todas? Qual o seu nome? Um dia eu precisei olhar para Deus e dizer qual era o meu nome. Um dia eu precisei me render e reconhecer quem eu era. Só há uma possibilidade de chegar um novo tempo na tua vida. É se você reconhecer quem você é. E você admitir diante de Deus: eu sou isso. Eu sou essa, desculpe a expressão, essa podridão. Meu caráter é esse, é um mau caráter. Eu sou pecador. Tenho um vício e não quero deixar. Tenho uma vida de pecado e tá bom demais, não quero sair daqui. Mas eu sou isso. E aí você vai chegar no ponto que Deus quer que você chegue. E aí Deus vai mudar o teu nome. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua família. Deus vai mudar toda essa estrutura humana de um pó e vai soprar em nós o fôlego da vida. E aí nós passaremos a ter vida e vida em abundância. Aí nós veremos a plenitude da alegria dentro do nosso lar. Aí nós veremos o nosso coração transbordar pelo poder de Deus. Aí o nosso nome será mudado. Você não se chamará mais Jacó, mas se chamarás Israel. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Seu nome é mudado.
deixou de ser aquele homem mentiroso. Aquele local se chama Peniel. Ele diz: vi Deus face a face e Ele preservou a minha vida. Hoje, meus queridos, você pode ter entrado aqui. Nós estamos chegando à conclusão dessa mensagem. Você pode ter entrado aqui nesse espaço como Jacó. Mas você pode sair dele como Israel. Você pode ter entrado aqui como Jacó. Mas você pode sair dele como Israel. E o desejo de Deus é que você reconheça quem você é, ou quem você não é, e se coloque diante dele. Eu sou isso, mas eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu não quero mais ser conhecido como enganador. Eu não quero ser mais conhecido como mentiroso. Eu não quero mais ser conhecido como ignorante. Eu não quero ser mais conhecido como negligente. Eu não quero ser mais conhecido como alguém que não leva Deus a sério. Eu quero mudar o nome. Você talvez esteja vivendo o seu Jaboque. Talvez o Jaboque seja aqui, essa noite. Porque o Jaboque é o local onde a ficha cai. E você vê realmente quem você é. E quem Deus deseja que você seja. O Vale de Jaboque é o local da mudança, da transformação verdadeira e de um encontro verdadeiro com Deus. O Vale de Jaboque é o fim da velha vida e o começo de uma nova história, o começo de uma nova vida. É onde o pecador é perdoado por Deus, é onde nós somos feridos, mas ao mesmo tempo curados espiritualmente. Deus quer te libertar da má consciência, da culpa. Deus quer te libertar da escravidão do pecado. Deus quer te dar uma nova vida. Talvez Deus tenha preparado esse encontro para você essa noite, para que você reconheça a autoridade do seu nome e diga: Senhor, eu quero mudar o meu nome. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser alguém abençoado pelo Senhor, que esteja com o nome mudado. Fique em pé nesse momento, meu querido. Pós-lúdio. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Diga para Deus quem você é. Diga para Deus que você deseja ser. Passe da velha vida para uma nova. Saia do vale e vá ao encontro da felicidade, da alegria. Saia da escuridão. Quando Jacó passa para o outro lado, ele encontra o seu irmão Esaú. E aquilo que seria uma tragédia, Deus o transforma em alegria. Aqueles dois irmãos se abraçam, se perdoam, choram, se reconciliam. E Deus está trazendo uma nova vida, uma nova história para a vida de Jacó. Quem vai você? Quem sou eu? Quem somos nós? O que Deus quer que nós sejamos? Ó Deus bendito, Pai, nós somos pecadores, não merecemos a Tua graça, não merecemos falar em Teu nome, não merecemos, ó Deus, a salvação, não merecemos o que Teu Filho Jesus, Ele fez por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Ó Deus eterno, quão grande amor é esse Teu, e quantas vezes nós desprezamos o que o Senhor tem para nós. Mas eu creio, ó Pai, que é chegado um novo tempo para a Tua igreja e para o Teu povo. Eu creio, ó Deus, que o Senhor essa noite está mudando os nossos nomes. Eu creio, ó Deus, que arrependimento, a confissão, ó Deus, o reconhecimento da miséria que nós somos sem Ti.
Eu creio que o teu poder está abençoando com o teu Santo Espírito cada vida aqui essa noite. E nós não iremos sair daqui da forma como entramos. Nós iremos sair daqui com a certeza de que nós entramos como Jacó e sairemos como Israel, o Israel de Deus. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Perdoe por muitas vezes nós resistirmos ao Senhor e à tua vontade. Perdoe, ó Deus, pela nossa negligência. Perdoe, ó Pai, por tudo que nós temos feito contra a tua santidade, contra o teu amor, contra a tua graça, contra a tua misericórdia. Ó Deus, eu creio que é chegado um novo tempo para a tua igreja. Eu creio que o Senhor está transformando famílias e lares, está transformando corações, está trazendo um novo tempo, uma nova história para as nossas famílias e para essa igreja. Eu creio, Senhor, no teu poder santificador, purificador, transformador, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te pedimos através dessa canção. Sonda o nosso coração, conhece, arranca de dentro de nós tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Canta, igreja do Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde o sol das águas, como abrigo, flecha que acerta o alvo. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda o nosso coração, Pai. Usa-me, sonda-me, Senhor. Quebranta o meu.
Sabe, irmãos, eu precisei um dia lutar com Deus também. Eu precisei um dia dizer para Deus: eu sou Jacó. Eu minto, eu engano, eu tenho um pecadinho de estimação, eu cometo um pecado grande. Um dia eu falei isso para Deus. Isso aqui é testemunho, irmãos. Mas eu só consegui crescer no Senhor depois que eu falei que eu era Jacó. A gente não fala às vezes, porque a gente acha que não é necessário confessar quem nós somos. Não é fácil confessar, irmãos, mas é libertador. E o Senhor quer fazer na vida de cada um, assim como faz com a minha, como faz do Carlos Alberto, como faz na vida de tantas outras pessoas. Quando confessam e dizem: eu minto, eu nego, eu faço coisas, eu engano, eu faço as coisas que não provém do Senhor. Experimentem, irmãos, todos os dias confesse: eu sou Jacó nisso, meu nome é Jacó naquilo. Todos os dias, irmãos, experimentem o mover de Deus, transformar o seu nome de Jacó para Israel. É tremendo. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrir uma flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche as nossas vidas, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, nos transforma, Senhor, e enche a nossa vida na presença do Teu Espírito. Fechados, há uma pergunta que não quer calar: quantos querem ser modificados pelo poder de Deus? Quantos querem aceitar esse toque de Deus, sair dessa vida de Jacó e ser transformado por Israel? Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Eu vou ser primeiro do que você, porque eu quero ser transformado ainda mais pelo Senhor. Vem até aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu serei o primeiro. Eu quero ser transformado mais e mais pelo poder de Deus. Há mais alguém essa noite? Eu não estou chamando para se converter. Eu estou chamando para querer usufruir mais o poder de Deus, da glória do Senhor. Quantos têm esse desejo de dizer: Deus, muda meu nome, Deus, muda minha história, Deus, muda minha família, me faz, ó Pai, ser alguém que eu nunca fui, porque eu sempre quis viver o Jacó, sempre os vestígios de Jacó. Eu quero ser Israel. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha família. Quantos querem experimentar mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da transformação de Deus? Vem aqui à frente que nós vamos orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Há mais alguém? Se hoje ouvides a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração.
Esse Jaboque pode não existir para você amanhã, meus queridos. O amanhã só pertence a Deus, e o coronavírus veio para nos mostrar isso. Toda a agenda humana foi quebrada. O amanhã só pertence a Deus. Você quer ser uma nova criatura? Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não faço mais apelo. Vou orar pelos que quiseram e manifestaram diante de Deus e da igreja esse desejo. Ó Deus eterno e Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos reconhecer diante do Senhor o nosso nome, a nossa identidade, aquilo de ruim que nós carregamos a nossa vida. E mesmo sendo como Jacó, mesmo sendo crente, conhecendo as promessas de Deus, conhecendo a palavra de Deus, nós ainda queremos viver o velho homem. Mas nessa noite bendita que o Senhor separou para nós, nós queremos ter o nosso nome mudado pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Aqui se encontram vidas, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez e o nosso pecado. Toma essas vidas e transforma pelo Teu poder. Ó Pai, que a partir de hoje nós possamos ter passado por esse vale transformador, e que o nosso nome seja agora um nome conhecido como pessoas que servem ao Senhor de forma fiel, pessoas que não negligenciam a Tua obra, pessoas, ó Pai, que tratam o Senhor e a Tua obra com zelo, trata a Tua igreja com zelo, trata o Teu povo com zelo. Ó Deus eterno, quebrando o nosso coração, sonda e conhece a nossa alma, e arranca de dentro de nós todo vestígio de Jacó, do velho homem que ainda existe em nossa vida. Transforma a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. E que o poder de Deus, que o amor de Deus e o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra, hoje e para todos sempre. E amém. E aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor e de adoração. Uma boa noite a todos, e com oração silenciosa nós encerramos esse culto coletivo. Tenha uma semana abençoada, na graça e na paz do Senhor. Amém, aleluia. Transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Senhor,
Senhor. Em nome de Jesus. Nos usa, Pai. Amém.